Boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite, professor. Eu consigo sim. Beleza, então. Acho que hoje o pessoal não vai acompanhar nossa transmissão ao vivo, né? Vai ser nós dois. De qualquer forma, eu vou deixar o vídeo lá da aula de hoje compartilhada lá para o pessoal assistir. Só, Aham. lembra... Só lembrando aí que semana que vem será a semana de avaliação, então todas as provas estarão disponíveis a partir de segunda-feira. Vocês têm aí até sexta-feira, às 22h59, horário de Mato Grosso do Sul, para enviar as provas. Então, Ah, é importante se programar aí para não deixar para a última hora e acabar se enroscando aí na resolução. Hoje, né, eu vou fazer uma aula de revisão, tá? Vou resolver alguns exercícios, tá? Então, assim, o conteúdo para a avaliação da semana que vem ele vai até a unidade 2, seção 2.1. Tá? Então, já vou começar aqui anotando aqui. Aí eu peço que você deixe seu microfone desligado, aí caso você queira questionar, você liga e a gente conversa. tá Beleza? bom. Aham. Então a gente vai para as provas com conteúdo da unidade 1 completo e a seção 2.1, que é Introdução aos Fenômenos de Convecção. Então, para a gente revisar o conteúdo, eu trouxe aqueles exercícios da lista, que eu deixei como avaliativo. Então, poucos fizeram, né? Então, foi no máximo aí 10 alunos fizeram. Mas, de qualquer forma, esses que fizeram serão pontuados e os que não fizeram, né, vai ter oportunidade de entender como que se obtém as respostas. Então, esse aqui foi o último, né, que é referente ao conteúdo de convecção. Então, vou ler já o enunciado para a gente começar a resolução. A asa de um avião, ela pode ser considerada uma placa plana com dimensões 25 por 3 metros. 25 por 3 metros. Um avião com 10.000 pés de altitude, aproximadamente aí 3,05 quilômetros, voa com velocidade constante de 500 quilômetros por hora. E o coeficiente de atrito, no caso do ar, né, com a superfície da asa, é de 0,023. Sabe-se que nesta altitude as propriedades do ar são constantes e valem aqui conforme estão citadas. Então, nós temos a massa específica, a viscosidade e o número, né, adimensional de Prandtl, que é uma dimensional aplicado aí para fenômenos de convecção. Então, para a asa do avião, considere K, né, ou seja, a condutividade térmica do material de 11 kW por metro Kelvin. O que o exercício quer que a gente indique aqui entre essas alternativas, né, aqui apresente o coeficiente convectivo, que é o H, né, de transferência de calor entre a asa do avião e o ar durante o voo. Então, para a gente resolver esse exercício, né, a gente tem que fazer aquela analogia de Reynolds, né? Verificar essa hipótese que a analogia de Reynolds é válida. Na última aula eu mostrei para vocês, né, a equação da analogia de Reynolds. Eu vou só reescrever aqui, né, a expressão. Então, nós temos que o coeficiente de atrito dividido por 2 vezes, né? Aqui é o adimensional de Reynolds, que pode ser escrito em termos aqui dos parâmetros, velocidade, comprimento característico e viscosidade, né? Vamos usar aqui a notação do exercício, microns, né? É igual, né, aqui o número de Núcio, então aqui é o dimensional de Reynolds, agora é igual ao dimensional de Núcio, que é H vezes, que é o coeficiente convectivo, vezes o comprimento característico, dividido pela condutividade térmica. Então aqui nós temos o outro dimensional, que é o de Núcio, que a gente pode, a partir dessa relação, né, considerando aí
né, que as propriedades do ar aqui citadas, né, elas são equivalentes, né, ou seja, a gente pode verificar que o número de Prandtl vale para essas propriedades, então essa relação aqui é válida. Então a gente consegue, isolando aqui o H dessa relação, então vai ficar H, que é o coeficiente convectivo, é igual, né, o coeficiente de atrito dividido por 2, vezes, né, o adimensional de Reynolds, LC, sobre μ, né, que é a viscosidade, K sobre LC. Então, precisaria só fazer um algebrismo, né? Esses termos aqui vêm para este outro lado da equação e fica o H isolado. Se a gente substituir, né, vamos fazer aqui nessa outra parte, então o H, que é o coeficiente convectivo, para esse caso, ficou como CF sobre 2 vezes a velocidade média do escoamento, vezes o comprimento característico, dividido pela viscosidade, vezes a condutividade térmica pelo comprimento característico. A gente percebe que esse termo aqui está aparecendo, né, no numerador e no denominador. A gente vai poder fazer, né, a eliminação dele. Então, isso aqui também não existe na análise, porque acaba ficando redundante. Se a gente multiplica e depois divide, o termo ele desaparece. Vezes K. Basta agora consultar os termos, né? O exercício ele fala, né, que o coeficiente de atrito, CF, ele é igual a 0,023. Então, isso aqui dividido por 2. A velocidade média do escoamento, vamos ter que voltar aqui. A velocidade média do escoamento é de 500 km por hora, né? Nós estamos tratando aqui em unidades do SI, então vamos trabalhar com essa velocidade aqui em metros por segundo, tá? Que vai dar aí 138,89. Então, a gente vai trabalhar com a velocidade em metros por segundo. Então, vai ser 138,89 metros por segundo, dividido pela viscosidade, né, do fluido, que é 1630 vezes 10 a menos 5 quilo por metro vezes segundo. Tá? Então, aqui, né, tem a equivalência de unidades. Tá? Então, se vocês utilizarem aqui a velocidade em quilômetros por hora, né, por questão de unidades, vai induzir uma resposta errada. Tá? Então, aí a gente tem 1,630. Esses 10 a menos 5. Aí, multiplica-se pela condutividade térmica, que foi dada aqui, 11 kW. KW por metro Kelvin. Então, a gente pode multiplicar isso por 11 vezes 10 ao cubo, watt por metro Kelvin. Tá? Estão convertendo quilo para watt, para a gente trabalhar em unidades da mesma magnitude, né? Então, se a gente fizer corretamente a multiplicação e as divisões, a gente vai chegar num valor aí de H, ou seja, o coeficiente convectivo, de 136,63 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Então, vamos ver aqui qual que é a resposta. 136. Deu 136,63. Então, aqui a gente tem 137, tá? Que é aproximadamente aí. Então, a resposta correta é a letra A. Então, esse exercício ele não é complicado. Nós precisaríamos apenas lembrar dessa analogia de Reynolds, né? E precisamos verificar se ela é válida, né? O número de Prandtl tem que ser válido, né? Tem que estar numa faixa para que a gente possa aplicar essa analogia. Seguindo, agora vamos para a nossa primeira lista de exercícios, que foi relativa ao assunto de condução de calor. Condução de calor unidimensional em regime estacionário. Estacionário não tem acento no aqui. Opa.
Então, no regime estacionário, o que acontece? Nós temos uma parede, né, composta, né, na verdade é uma parede composta de 3 materiais diferentes, né, e essa parede aqui, né, é de um tanque, né, então nós temos aqui produtos químicos são armazenados em um tanque, cuja parede plana é constituída de uma camada interna à base de carbono, uma camada intermediária de material refratário. Tá? O material refratário a gente diz que é aquele material que tem baixa condutibilidade térmica, tá? Então que é o que vai isolar termicamente a estrutura, e um involucro, né, de aço. Então quer dizer que é um tanque que a parte externa é de aço, tem uma camada de refratário e tem o carbono que fica em contato com a superfície, né, do produto químico, conforme está aqui nessa figura. A temperatura da superfície interna, no caso aqui de carbono, é 200 graus. E a temperatura da superfície externa do aço, né, tem um limite aqui que não pode ser superior a 60 graus Celsius. Tá? Por questões técnicas, né, motivo de segurança. Pode ser que esse material aqui é reativo, né? Se ele passar esse valor de temperatura, pode, né, produzir uma reação química e ser prejudicial. Então, a gente tem esses dados aqui, e que a figura não está em escala, tá? Então a espessura dessas paredes aqui aparece na mesma magnitude, mas pode ver ó, que o aço é 10 milímetros, enquanto o carbono é 48. Então a escala não foi aplicada, mas para fins de visualização a gente tem essa figura. Então o que ele quer saber, né? A espessura mínima do material refratário, que é esse material aqui, em metros, né? Então que vai produzir essa condição aqui de temperatura. Então a gente vai primeiro fazer, né, a aplicação de resistência térmica. Então é o conceito da aula que a gente viu, né, que a gente pode converter um sistema, né, de condução de calor unidimensional sem geração de energia de calor interno, né, através de uma resistência térmica equivalente. Então a gente vai montar isso na forma de um circuito. Então a gente pode começar aqui. Aqui nós temos a temperatura de 200 graus. À medida que a gente entra no material, a gente vai ter uma resistência condutiva. Aqui nós temos uma temperatura de interface e nós temos a resistência térmica, a condução nesse material refratário. Aqui nós temos uma temperatura de interface e aqui do aço, a temperatura aqui da superfície, certo? E nós temos um ambiente aqui, que ele troca calor, que também tem uma resistência convectiva, né? E a temperatura aqui. Então, aqui nós temos, né, 200 graus, aqui na extremidade, que é a temperatura do ambiente, 30 graus Celsius, e nessa extremidade aqui, a parede está vamos considerar aí o seu limite máximo de temperatura de 60 graus. Então, aqui nós temos resistências à condução e aqui nós temos a resistência à convecção. Então, a gente tem que lembrar que a resistência à condução é dado, né, pela dimensão x aqui dividido, né, L dividido pela área vezes a resistência, né, a condutibilidade térmica do material. Já a resistência à convecção, ela é obtida, né, pela dimensão aqui, né, no caso, na verdade é o inverso, né, 1 sobre a condutividade, o coeficiente de convecção H vezes a área. Na convecção a gente não tem a unidade de dimensão, porque é a área de troca que é o que está envolvida. Então, é 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área. Já a condução é L sobre A vezes a condutibilidade do material. Analisando aqui
essas paredes, a gente percebe que a área de troca de calor, ela é a mesma, tá? Tanto do carbono, quanto do refratário, quanto do aço, tá? Então, a gente pode desconsiderar as áreas no cálculo da resistência condutiva, porque no final todos estão sendo divididos pela mesma área de troca, tá? Então, somente quando nós temos áreas de troca de calor diferentes, que a gente precisa colocar em termos aqui nessa equação. Então, a gente tem aqui a resistência condutiva, vou chamar de R1. Aqui nós temos a resistência condutiva R2, R3, e aqui nós temos a resistência convectiva R1C. Então, agora a gente tem que determinar, né, qual que é a dimensão aqui. É isso que ele está querendo, né? Então, a gente pode, com base, né, nessa relação de resistências térmicas, calcular isso através de uma associação. Então, eu vou fazer a associação dos resistores, tá? Então, a gente precisa, pessoal, quem está com o microfone ligado, por favor, feche, só para não... Continuando aqui, então agora a gente vai fazer a associação, né, desses resistores. No caso, a gente percebe que é uma associação em série. A associação em série, né, a gente vai obter como resistência equivalente a soma de todos os resistores. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 mais o R1C, ok? Então, a gente vai fazer agora, né, a substituição dos termos. R1, R2, R3 são resistências condutivas, né, que é dada por essa dimensão aqui que eu vou chamar de L dividido por K. E a resistência à convecção, lembrando, é 1 sobre H. Então, vamos usar sempre, né, a unidade em metros, que é o que o exercício nos pede. Então, nós vamos ter que dividir todas essas dimensões aqui por 1000. Então, o R1 é 48 dividido por 1000, que vai dar 0,048, dividido pela resistência, né? Dividido pela resistência não, dividido pela condutividade térmica do carbono, que é 12, mais o material refratário, né, que é a informação que nós queremos. Então, vamos chamar essa dimensão aqui de X, tá? Vou chamar ela de X. Então, X dividido pela condutividade de 0,16. Então, percebemos que realmente é um material de baixa condutividade térmica, porque é muito inferior a 12 do carbono. Então, vamos agora fazer a soma desse termo, né? É 10 dividido por 1000, vai ficar 0,01. A condutividade térmica aqui é 50. Opa. Mais aqui a resistência convectiva, né, do ambiente, que é 1 sobre o H, que é 14. Então, agora a gente tem condições de aplicar, né, a equação que determina, né, qual que é o fluxo de calor na parede em função de uma resistência condutiva. A equação do fluxo, que é dado pela diferença de temperatura dividido pela resistência equivalente. Tá? Então, a gente pode aplicar essa expressão aqui para determinar. Então, a gente já pode,
fazer isso. Qual que é o dt que eu vou utilizar, né? O dt são os extremos, né? A temperatura daqui menos essa temperatura aqui do ambiente, que é 30 graus. Então vai ficar, né, 200 menos 30 dividido pela resistência equivalente aqui de cima. Aí a gente pode fazer uma outra analogia, né? Então essa troca aqui, ela está acontecendo da parede do carbono até o ambiente. A gente pode fazer uma outra analogia, que é o que vem daqui até aqui. Tá? Então aqui nós temos a troca, o fluxo de calor entre a parede interna e o ambiente externo, né? A gente pode também fazer uma análise do fenômeno de troca de calor que acontece na superfície aqui externa, tá? Com o ambiente. Então tem várias formas de se obter isso, né? O que eu quero dizer é que a troca de calor total aqui, né? O que sai da parede, né? O que troca a parede com o ambiente é igual, né? Tanto essa diferença de temperatura quanto esse gradiente que acontece daqui para o ambiente. Então esse Q aqui, vou chamar de Q1, é igual a esse Q2 aqui. Tá? Então esse gradiente de temperatura aqui vai gerar, né, o mesmo fluxo de calor do que esse gradiente de temperatura. Então eu posso, né, igualar esse Q1 aqui com esse Q2, sem ter a necessidade, né, de ficar computando qual que é, né, o fluxo de calor total direto. Então eu posso fazer essa subtração, vai ficar 170 dividido pela resistência equivalente é igual esse Q2. Esse Q2 é mais simples de calcular porque eu já tenho, né, essa informação aqui. Qual que é o dt aqui? dt é 30, né, 60 menos 30. Vamos usar os valores positivos, então vai ficar 60 menos 30. 60 menos 30. Qual que é a resistência equivalente nesse trecho? A resistência equivalente aqui é apenas, né, a resistência convectiva R1C, que no caso é 1 sobre 14. 1 sobre 14. Então, eu consigo agora, né, encontrar o X, tá? Porque eu tenho já todos os valores. Aqui eu teria uma incógnita, e essa incógnita Q1 é igual a esse termo aqui. Tá? Então, para despoluir, vamos aqui para esse outro lado. Então, nós temos que Q1 é igual a 170 dividido por 0,048 dividido por 12. Estou só repetindo a equação. X sobre 0,16 mais 0,01 dividido por 50 mais 1 dividido por 14. Então, nós temos toda essa expressão, que por sua vez é igual ao Q2, que é igual a 60 menos 30 dividido por 1 sobre 14. Tá? Então, a gente pode igualar essas duas partes, né? Então, só para a gente resumir, então ficou 170. Então, fazendo, né, a soma desse termo com esse, né, com esse termo aqui a gente não tem como ainda resolver. Então, essa primeira parte mais essa vai dar 0,07563 mais x sobre 0,16, que é igual a isso aqui, ó. Então, vai ficar 30 dividido por 1 sobre 14. Tá? Então, se a gente fazer a multiplicação em cruz, né, esse termo vezes esse, a gente vai chegar a essa seguinte expressão. 2,2688 mais 187,5
x, que é igual a 12,143. Então, aqui nós temos, né, uma equação de primeiro grau, basta isolar o x, né? Então, a gente vai chegar num x igual a 0,053 metros. Então, esse é o valor em metros. Então, é uma espessura relativamente pequena aí do refratário. Então, o que a gente precisou fazer para resolver foi calcular a resistência equivalente, né, e aplicar nessa expressão, né, onde o fluxo de calor pode ser obtido pela diferença de temperatura entre duas regiões. Então, assim, a gente está calculando a resistência equivalente de todo esse circuito aqui. Então, qual a diferença de temperatura que eu vou utilizar? É o ΔT de todo esse circuito. Então, vai ser o 200 menos o 30. Então, por isso que está aqui dividido pela resistência equivalente desse circuito. Porém, né, esse fluxo de calor aqui, de todo o circuito, é idêntico ao que sai aqui na parede, né, cuja diferença de temperatura é 60 e 30. Nós temos uma resistência aqui, né, equivalente desse circuito. Então, fazendo essa junção, a gente consegue, né, isolar o X, que é o que a gente obtém aqui. Então, se fosse, por exemplo, escolher um determinado material com aquela resistência equivalente, né, a gente precisaria utilizar um material com essa dimensão ali na parede, né? Então, já escolhemos o material que tem essa condutibilidade, né, e para que garanta essa diferença de temperatura, a gente precisa ter ele na espessura de 0,053. Então, o exercício não é complicado, ele só é um pouco trabalhoso em termos de passo a passo matemático. Vamos agora ao segundo exercício do formulário, né, que foi solicitado. Esse aqui foi o que pode ter causado um pouco mais de dificuldade, porque é um exercício teórico, né? Ele já envolve, né, a equação da difusão de calor, né? Então, aplicada aqui a uma parede plana. Então, nós temos uma parede plana que tem condutividade térmica constante, então o K é constante, apresenta uma distribuição de temperatura do tipo Txa menos Bx². Então, isso aqui é a equação do perfil de temperatura na parede. Então, se a gente tentar desenhar uma parede plana aqui, a distribuição de temperatura ao longo da espessura dessa parede vai ter esse comportamento. Então, aqui é x, né? Então, é um perfil que parabólico, né? Então, ela tem esse comportamento aqui. Tá? Então, essa é a equação que descreve o perfil de temperatura Tx ao longo da espessura dessa parede. Está dizendo que nessa equação, os termos A e B são constantes conhecidas. Tá? Então, foi determinada a equação, isso aqui são constantes conhecidas. Aí ele pede para a gente julgar essas afirmações aqui. A esse respeito, é correto afirmar que, letra A e B têm dimensão de temperatura? A gente precisa analisar a equação. Então, vamos colocar essa equação aqui. Tx é igual a menos B vezes x ao quadrado. A gente sabe que o resultado aqui, no momento que eu insiro x tem unidade de quê? De comprimento. Então, vou chamar m aqui, em metros, né? E eu tenho que ter como resposta um valor de temperatura, né? Temperatura, vamos usar aí graus Celsius, por exemplo. Então, o resultado, quando substituo a dimensão aqui da parede, o ponto que eu quero na parede, eu vou obter o valor de temperatura. Então, dimensionalmente, obrigatoriamente tem que ter dimensão de temperatura, tá? Tem que ser uma constante que tem dimensão de temperatura, tá? Porque se ele tivesse qualquer outra dimensão, por
a análise das dimensões aqui, a gente não teria como, né, eliminar um termo dessa constante. Então, A tem dimensão de temperatura, mas B é uma constante, né, que não tem dimensão de temperatura. Ela tem que ter obrigatoriamente uma dimensão, né, para cortar o metro quadrado aqui. Então, se eu substituir m aqui, vai ficar m elevado ao quadrado, né? Isso aqui obrigatoriamente tem que estar sendo dividido por uma constante. Então, é A, que tem essa dimensão aqui, de temperatura, menos B, que tem que ter obrigatoriamente uma dimensão de comprimento, né, ao quadrado. Tá? Então, B é algum número que tem dimensão de comprimento ao quadrado. Porque na hora que você faz a multiplicação, né, a gente tem aí, né, a dimensão de temperatura no final. Então, o termo bx quadrado em si tem dimensão de temperatura. Então, aqui é graus Celsius por metro quadrado. O termo em si, bx quadrado, tem dimensão de temperatura. Só que a constante B, ela tem dimensões de comprimento e dimensões de temperatura juntas. Então, a gente não pode dizer que só tem dimensão de temperatura. Então, a afirmativa A está dizendo que A tem e B tem dimensão de temperatura. Não, A sim. B tem dimensão de temperatura por comprimento. Tá? Então, a alternativa A é incorreta. Tá? Por análise dimensional. O termo Bx, sim. Tá? Que no final vai resultar temperatura menos temperatura, resulta na unidade final da equação. Mas a constante B não. Então, vamos fazer a análise agora, vou apagar todos esses rabiscos, vamos fazer a análise agora da alternativa B. O fluxo de calor por condução é invariante com a posição x, ou seja, não varia com a posição x. Aí a gente tem que lembrar qual que é a equação do fluxo. A equação do fluxo é Q menos a condutividade térmica vezes dt dx. Tá? Então, o fluxo de calor é igual à condutividade térmica, né, com sinal negativo, vezes a derivada da equação da distribuição de temperatura em função da posição. Então, eu preciso derivar essa função aqui e verificar se o x vai sumir, né, no processo. Então, a gente tem que fazer essa primeira derivada simples aí. Vai ficar menos k vezes a menos bx quadrado dt dx, que temos como derivada, né, vai ficar a e b, né, são constantes, né, mas nesse caso aqui, derivada de uma constante vai ser nula, o k sai do cálculo da derivada, porque na verdade é somente esse termo aqui está sendo derivado, então vai ficar menos k, derivada de uma constante é zero, o b está multiplicando, né, uma variável derivável, então a gente vai manter o b, vai ficar menos b, derivada de x quadrado é 2x, então vai ficar menos 2 vezes b vezes x, tá? É igual a Q. Então, essa é a equação do fluxo de calor. E, como a gente pode observar, o fluxo de calor ele varia com a posição. Tá? Então, essa afirmação aqui também está incorreta. Tá? Então, o fluxo de calor varia com a posição. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem qualquer questionamento, pode interromper a aula, tá? E perguntar. Então, vamos seguindo agora para a nossa alternativa C. O processo de condução se dá em regime transiente. A gente observa que, em nenhum momento, né, a gente fala do tempo, né, que a temperatura varia com o tempo.
Se a gente observar aqui, a temperatura varia com a posição, não com o tempo. Então, o processo é em regime permanente. Permanente ou estacionário, né? Então, essa afirmação está errada porque o processo ele só varia com a posição, não com o tempo. Então, é regime permanente ou estacionário. Já a D diz que a parede apresenta em seu interior uma taxa de geração de calor, que é aquele Q pontinho, né, constante. Como que eu sei isso? Eu preciso analisar a equação, né, da difusão, onde o termo taxa de geração de calor aparece, né, e analisar. Então, nós temos aqui que aquela equação diferencial parcial, a gente tem que é K vezes dt sobre dx mais Q ponto é igual a zero. Essa é a equação, né, da difusão de calor, considerando o termo de geração. Então, a gente precisa entender como que eu vou obter isso. Eu vou ter que derivar, né, a função de distribuição de temperatura duas vezes. Tá? Então, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, né? Como eu estou tendo a multiplicação, tenho a derivada primeira e depois essa segunda função é derivada de novo. Então, eu posso reescrever essa função como dt dx, né? Então, essa função nada mais é que k dt dx mais q ponto igual a zero. Então, essa equação está sendo reescrita dessa forma. Então, eu vou ter que derivar duas vezes essa equação aqui. A gente já tinha derivado uma vez, né? dt dx deu, né, menos 2bx. A sua segunda derivada, né, então vai ser menos b, tá? Porque se eu derivar x novamente, ele vai sumir. Então, vai ficar menos 2b, a segunda derivada. Então, se eu jogar esse termo aqui, vai ficar menos k 2b. Estou substituindo aqui esse termo aqui por este. Tá? Então, vai ficar menos k2b mais q ponto igual a zero. Então, o termo geração de energia vai ficar K2b. Então, a gente observa que a geração, né, há uma taxa de geração de calor, porém, ela é constante. E realmente é o que a gente observa aqui. Ó. A parede apresenta em seu interior uma taxa de geração de calor, há essa geração, porém, essa taxa de geração é constante. Então, essa realmente é uma afirmativa correta. Tá? Agora, vamos verificar se a alternativa E, por que ela é incorreta. Né? Pode ser utilizado o conceito de resistência térmica nesse problema, ou seja, eu poderia aplicar aquela resistência equivalente nesse problema. A gente sabe que quando há geração de calor, ou seja, a geração de calor é diferente de zero, há geração de calor, o conceito de resistência térmica não pode ser utilizado. Então, por isso que a letra E ela não está correta. Tá? Então, é importante, pessoal, vocês tentarem entender esse exercício, rever o vídeo novamente, para fixar isso. Então, esse é um exercício bem completo, que fala sobre condutividade, né, em regime estacionário, com geração de calor constante dentro da parede. Indo agora para a próxima parte, né, temos aqui o exercício 4. O exercício 4, ele está tratando lá do conceito, né, de condução de calor em regime transiente. Né? Então, o que a questão nos diz? Então, aqui já é a unidade 1.3, tá? Unidade 1, seção 3. A gente verifica o seguinte: uma madeireira está modificando uma das linhas de produção e lhe contratou como um consultor. Essa linha processa troncos de árvore em chapas
de madeira. Então, essas árvores são convertidas em chapas de madeira de espessura de 5 centímetros. As propriedades dessa madeira, né, dessa chapa de madeira, é igual a 0,12 watt por metro Kelvin. A sua condutibilidade, aqui a difusividade, né, do calor nessa parede. Nessa chapa de madeira. Então, aqui são as propriedades térmicas da madeira. Aí, o que acontece? Devido às modificações na linha, a chapa de madeira, inicialmente, na temperatura ambiente, ela vai entrar em contato com gases quentes, né? Aqui está a temperatura dos gases, e por um período de 3 minutos. Então, a madeira vai ser tratada, né, numa atmosfera de gás a 800 Kelvin por 3 minutos. Você deve apresentar uma análise contemplando se a madeira corre risco de ignição no processo. Sabe-se, né, que o ponto de ignição da madeira é 720 Kelvin. Olhando de forma leiga, né, a gente verifica que a temperatura do gás quente é superior ao ponto de ignição da madeira, né? Só que a madeira é um material volumoso, né? Então, imagina que nós temos um bloco de madeira aqui, né? Esse bloco de madeira pode ser a chapa, né? Nós estamos só analisando de forma didática. E essa chapa de madeira aqui, ela tem 5 centímetros. Nós percebemos, né, que os sólidos, né, quando são espessos suficientemente, a gente precisa, né, que o tempo na qual esse corpo está submetido a uma determinada temperatura seja suficiente para que haja, né, a condução de calor da superfície para o interior, né? Então, para que aconteça a ignição. Então, será que 3 minutos a 800 Kelvin é suficiente para que eu faça com que essa chapa entre em combustão? Apesar da madeira, né, queimar a 720, devido ao fato dessa madeira ter uma determinada espessura, né, a gente vai submeter ele a 3 minutos nessa temperatura. Será que isso é suficiente? Então, basicamente, a gente precisa responder essa pergunta. Melhorando essa pergunta, qual é a espessura, né, mínima, né, que a chapa deve ter para que ela queime a 800 Kelvin? Então, tem que saber qual que é essa espessura. Será que essa espessura que eu estou escolhendo, de 5 centímetros, é a espessura que vai gerar a ignição? Tá? Então, essa análise precisa ser feita considerando aquela análise de sólido semi-infinito. Tá? Então, a gente modula isso através dessa análise, sólido semi-infinito. Para quem não lembra, foi tratado na última aula de condução transiente. Então, sólido semi-infinito é considerado, né, todos os materiais que são espessos de forma suficiente, que vai necessitar aí de uma quantidade de tempo, né, finita, até que o calor seja conduzido da superfície para o interior. Né? Então, a gente vai ter diversas condições de contorno, tá, que vão orientar qual que será a equação do perfil de temperatura. Nesse caso, a gente conhece uma condição de contorno, que é a temperatura da superfície TS. Tá? Então, temos aquela condição de contorno da temperatura da superfície, que vai nos dar essa equaçãozinha aqui para o perfil de temperatura. Como nós estamos tratando uma situação de regime transiente, né, o perfil de temperatura, agora, ele depende tanto da posição X, ou seja, da espessura do tronco, né, da chapa, quanto do tempo. Tá? Então, essa é a equação para regime transiente. E a gente obtém ela por essa equação, considerando essa condição de contorno aqui, TS. Então, é dada por essa equação. TI é a temperatura inicial, né, que é a ambiente. TS é a temperatura da superfície, menos TI é igual a essa equação de erro aqui, né, cujo argumento é a espessura dividido
pela raiz quadrada de 4 vezes a difusividade vezes o tempo. Então, essa é a equação. A gente precisa, né, verificar o argumento dessa equação de erro. A gente obtém, né, valores para essa função de erro em tabelas. Já comentei isso. O exercício ele já fornece, né, para um argumento interno de 0,14, a gente tem esse resultado para a função erro, né? Então, vamos lá. Vamos substituir os termos aí. Nós temos aqui a equação. Qual que é o valor de TXT, né? Qual que é a temperatura de ignição aqui, tá? Então, esse é o perfil de temperatura, né? Qual que é a condição aqui, né? Então, aqui é a função, aqui é a função do perfil de temperatura. Então, para a espessura X no tempo T, né? Eu estou querendo agora saber qual que é a espessura quando submetida a um tempo T, dado ali que foi de 3 minutos, ou seja, 180 segundos, vai, né, entrar em ignição a 720 Kelvin. Então, esses são os parâmetros que vão ser obtidos aqui. Então, se essa espessura encontrada for superior à atual da chapa, eu posso dizer que aquela situação ali precisa ser, né, modificada. Então, esse TXT é 720, a temperatura para X num determinado tempo T. A temperatura inicial já foi comentado, foi 300 Kelvin. A temperatura superficial vai ser de 800, que é a dos gases, né? A equação de erro, né? A gente não tem o valor aqui de x, que é o que a gente vai determinar, raiz de 4 vezes 0,9 vezes 10 a menos 6 vezes 180 segundos, perdão. Então, se a gente fizer a divisão, a subtração e a divisão, a gente vai chegar a 0,84. Tá? Aqui é 0,84. 4 vezes 0,9 vezes 10 a menos 6 vezes 180. E agora, como que eu saio disso aqui, né? Então, a gente já tem o valor, né, para uma equação de erro, ou seja, quando o argumento aqui de dentro for 0,14, a minha equação de erro, ou seja, esse termo aqui, vai valer 0,84. Tá? O exercício ele foi bonzinho, ele já deu esse valor. Tá? Então, a gente pode dizer que tudo que está aqui dentro, né, se eu dividir isso por isso, né, e calcular a função de erro, eu vou encontrar 0,14. Então, eu já posso, né, dizer que x dividido por raiz de 4 vezes 0,9 vezes 10 a menos 6 vezes 180, né? Então, isso aqui é o que está entre parênteses. É igual a 0,14, porque a função erro, quando calculada, dá 0,84. É o que está aqui em cima. Então, isso tudo aqui, né, o argumento aqui de dentro, é 0,14. Onde eu encontro os valores aqui, né? Precisamos usar tabelas, tá? Então, os livros de transferência de calor e massa fornecem, né, valores para a função erro complementar, né, para diversos valores aí. Então, nesse caso, a gente já forneceu. Então, agora ficou fácil, né? Calculando a raiz certinho e multiplicando por 0,14, eu vou encontrar x igual a 0,36, aqui no caso é metros, né? Vamos apagar isso aqui. 0,036
0,0036. 0,0036 metros. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou encontrar o valor em centímetros, que foi 0,36 centímetros, que é menor que 5 centímetros. Então, portanto, se a chapa possuísse essa espessura de 0,36, sua superfície ela seria o primeiro ponto a atingir a temperatura aí de ignição, né? Como esse valor é menor que 5 centímetros, né? A superfície e o interior da chapa de madeira eles vão estar a uma temperatura menor que o ponto de ignição e a combustão não ocorre. Tá? Então, essa é a resposta. Não ocorre combustão. Então, esse exercício é bem tranquilo. Vamos agora para uma outra questão aí, para a gente praticar. Essa é uma pergunta teórica, né? Em que modo de transferência de calor, o coeficiente de transferência de calor por convecção é geralmente mais alto? Convecção natural ou convecção forçada e por quê? A gente viu os tipos de transferência de calor por convecção. Ela pode ser natural, forçada e pode ser mista, né? Ou combinada. A convecção natural ela acontece, né, sem a imposição de um mecanismo, né, mecânico, por exemplo, um ventilador, uma bomba. Aquecimento de água na chaleira, por exemplo, é um fenômeno de convecção natural. O vento é um fenômeno de convecção natural. Né? Os fenômenos atmosféricos acontecem por convecção natural. Já, né, o ventilador, que é aplicado para resfriar um motor, né, um cooler, né, de um computador, já é um fenômeno de convecção forçada. A mista é quando você já tem, né, a disposição de troca por convecção, aí você aplica um mecanismo para maximizar a troca de calor. Então, já adiantando, né, se a convecção natural fosse mais eficiente em termos de transferência de calor, a gente não necessitaria de um ventilador, de uma bomba, para movimentar o fluido. Então, já respondendo essa pergunta, né, em que modo de transferência de calor o H é mais alto, a gente sabe que o fluxo de calor por convecção é dado por coeficiente convectivo médio vezes a área de troca térmica, né, que multiplica a diferença de temperatura do fluido menos a temperatura da superfície. Tá? Então, isso aqui geralmente são constantes. Né? O fluido e a superfície têm uma determinada temperatura. O coeficiente convectivo, né, é o que vai maximizar né, esse fluxo de calor, de troca. Né? Então, geralmente, ele é maior para a convecção forçada, né, porque ele depende da velocidade do fluido. Então, geralmente, a gente aplica, né, ventiladores, motores, para aumentar a turbulência e a velocidade do fluido e, por consequência, né, produzir, né, uma maior troca de calor. Então, o H para convecção forçada é maior ou muito maior que o H para convecção natural. Então, é essa a explicação. Indo aqui para o nosso último exercício de hoje, depois eu vou deixar aberto para questionamentos em relação aos conteúdos da aula. Nós temos mais um caso aqui. Nós temos uma parede de 5 centímetros de espessura, ela tem uma temperatura de 60 graus em uma extremidade. Então, essa aqui é uma parede. Ela se estende para cá. E, enquanto o outro lado, né, ela troca calor, essa parede aqui troca calor por convecção com o meio externo. E cuja temperatura, né, do meio externo aqui é 30 graus. Admitindo que a condutividade térmica da parede, o K da parede, é igual a 0,1 e que a taxa de transferência de calor na parede vale 30 watts por metro quadrado. Então, há uma taxa aqui, que é o Q
2 pontos, igual a 30. O coeficiente de troca de calor por convecção do meio externo é igual a quanto? Ele quer saber o H. Aqui, né? Nós temos a convecção acontecendo aqui. Nós temos a temperatura T infinito igual a 30. Ele quer saber qual que é o H. Então, a gente pode aplicar aquela notação também de circuito equivalente. Tá? Nós temos aqui a temperatura, nós temos a resistência interna da parede, nós temos essa temperatura T da superfície e nós temos a resistência convectiva, e a temperatura do fluido. Né? Aqui é 60 graus, aqui é T, é desconhecido, e aqui é 1 sobre H, que é a resistência, né, convectiva, e essa temperatura aqui é 30, certo? E aqui é dado, né, pela espessura da parede dividido pela resistência. Então, vai ser L sobre K. Então, para eu encontrar o H, que é o que ele quer, né, eu tenho que saber a temperatura aqui, nessa interface. Então, isso é fácil. Eu sei que o fluxo de calor é dado por dt sobre, né, sobre a resistência equivalente. Então, esse aqui, 2 pontos, é o fluxo, é watt por metro quadrado. Tá? Então, se a gente considerar 1 metro quadrado de área, a gente pode especificar qual que é o fluxo. Aqui nós temos a taxa. Tá? Então, o fluxo é dado pela taxa multiplicado pela área de troca. Tá? Então, se a gente considerar aqui uma área de 1 metro quadrado, né, a gente vai ter o fluxo de 30 watts. Tá? Então, a gente já tem um valor aqui, considerando uma área de troca, né, de 1 metro quadrado. Então, a gente pode dizer que a equação para determinar essa temperatura pode ser utilizada. Então, nós temos 60 menos T dividido pela resistência equivalente, que é L sobre K. Então, vai ser 30, que é igual a 60 menos T, dividido pela resistência equivalente, que é L. L vale quanto? 5 centímetros. Convertendo para metros, 0,05 dividido pela pela condutividade térmica da parede, 0,1. Então, se a gente fizer corretamente os cálculos, a gente vai chegar a uma temperatura de interface aí, parede fluido, de 45 graus. Tá? Então, a gente tem essa temperatura. Agora, eu consigo encontrar facilmente, né, o H. Como que eu encontro o H? A gente sabe que o que está entrando aqui na parede é igual ao que está saindo por convecção. Então, o que é conduzido, né, o fluxo que é conduzido dentro da parede é o que sai aqui por convecção. Então, a gente tem que o fluxo por convecção é igual, né, a diferença dt entre essa parede e o fluido dividido pela resistência equivalente aqui, convectiva, né, resistência equivalente convectiva. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, vai ser 30 dt é 45 menos 30 dividido pela resistência equivalente, que é 1 sobre H. 1 sobre H. Aqui vai ser 30, vamos passar isso aqui para cá, vai ser 30 dividido por H, 45 menos 30 é igual a 15. O H vai ser igual, né, 30 dividido por 15, que é igual a 2. Tá? 2 watt por metro quadrado grau Celsius. Então, essa é a resposta do exercício. Então, para que eu consiga garantir essas condições aqui, o coeficiente convectivo, né, do ambiente é de 2 watts por metro quadrado.
tá? Então, é importante sempre lembrar que, como não há geração de calor e nem acúmulo de calor dentro da parede, o calor que é conduzido internamente é igual ao calor que é transferido para o ambiente. Tá? Então, tudo que entra é o que sai. Então, está sendo conduzido o calor internamente na parede e trocado com o ambiente por convecção. Então, entra 30 watts por metro quadrado e sai, né, por convecção 30 watts. Então, por isso que eu posso fazer essa analogia. Agora, se nós tivermos uma geração de calor aqui, né, a gente tem que fazer o balanço de energia. Né? O que entra menos o que sai, mais o que é gerado, né, vai ser igual ao que fica acumulado aí. E aí nós não podemos aplicar, né, o conceito de resistência térmica aqui. Pessoal, alguém tem algum questionamento em relação aos exercícios? Ou algum questionamento em relação ao conteúdo, alguma dúvida específica? Porque eu tentei trazer exercícios que abordassem todos os assuntos vistos até o momento, tá? Para que vocês tenham um norte, assim, em relação ao que a gente já chegou na disciplina. Bom, semana que vem nós temos prova, tá? Então, vai ficar disponível para vocês no portal, a partir de segunda-feira. O conteúdo é até a sessão 2.1. Vocês precisam, né, revisitar os vídeos, principalmente, né, os exercícios, e tentar fazer a prova. Se você não tiver nenhum questionamento, a aula se encerra por aqui, tá? Hoje fechou todos os formulários avaliativos, então quem não fez ficou sem a pontuação de atividades em sala, né, que precisa ser lançado aí na primeira parte do semestre, tá? Mas ainda tem as atividades do AVA, que são as questões de pré e pós-aula, que valem pontos também, desafio nota máxima, tá? Quem não fez os exercícios sugeridos, tentam refazer esses que foram feitos aqui no vídeo, além dos que constam na seção Faça Valer a Pena do livro, que vai ajudar vocês aí a ter um bom desempenho na prova. A prova não está difícil, né? Agora nós temos essa prova EAD, então vocês vão ter até a possibilidade de consulta. Eu vou aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, porque senão vocês não vão ter, não posso dizer, um esforço, né, necessário, porque precisa se esforçar. Se for muito fácil, fica de graça, né? Mas é isso, pessoal. Algum questionamento? Tranquilo, professor. Sem nenhum questionamento, a gente encerra por hoje. E nós vamos ter agora a nossa próxima aula, semana que vem a prova, né? No dia 28. Tá? Então, semana que vem não tem videoconferência de aula, então vocês terão a semana inteira para as provas. Aí nos vemos só dia 28. Beleza? Então é isso, pessoal. Bom descanso para vocês. Até breve. Abraço. Abraço.